Oi, meu nome é Paola, sou farmacêutica e eu faço esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que nós farmacêuticos ou clientes que frequentam a farmácia, muitas vezes foram na farmácia e sua receita não foi aceita e às vezes as pessoas não sabem o porquê. Então eu quero esclarecer algumas dúvidas do porquê que a gente aceita ou não algumas receitas na farmácia, drogaria. Ponto 1. O porquê a gente principalmente não aceita algumas receitas é a data do receituário. A data das receitas, elas são, se for de medicamentos, dos medicamentos que constam na portaria 344 de 1998, eles têm uma validade de 30 dias. 30 dias, nada além disso. Se for no 31º, 32º dia, a gente não pode aceitar mais, porque essa receita já é classificada como vencida. Se for um medicamento antimicrobiano, de acordo com a portaria 20 de 2011, ele tem uma validade de 10 dias, apenas 10 dias, nada além de 10 dias. Então, a gente tem que tomar cuidado com a data do seu receituário. Tanto ele for prescrito pelo médico, a gente tem que cuidar até quando pode comprar e até quando pode dispensar essa medicação. Outro ponto importante que temos é receituários que têm um modelo diferente ou que precisam de termos assinados pelo médico, pelo farmacêutico, pelo paciente. Esses medicamentos, eles são receituário B2, que são os anorexígenos, e os medicamentos que estão na lista C2, que são os retinoides. Os da B2, os anorexígenos, eles têm que ter um termo assinado então pelo médico, pelo paciente, pelo farmacêutico, que vai dispensar essa medicação. A receita, ela deve ser receituário B2. Não adianta o médico prescrever um medicamento B2 numa B e mesmo que traga o termo, não vamos poder aceitar. Ele deve obrigatoriamente estar prescrito numa receita B2, com o termo de aceitação, com o termo de consentimento. Já os retinoides, eles estão numa receituária, então, como eles são da lista C, são receituário branco, mas devem ter também o termo, e esse receituário branco, ele tem que ter um proibido, o símbolo de proibido para mulheres grávidas, e esse paciente tem que estar ciente disso, por isso que tem que ter a assinatura do médico, do paciente, também do farmacêutico que irá dispensar esses medicamentos. Outro ponto importante, receituários, geralmente os médicos prescrevem, quando prescrevem mais de um medicamento, por exemplo, da lista C, eles escrevem tudo na mesma receita. Qual o máximo de medicamentos que eles podem escrever numa receita C, receituário branco? Máximo 3 medicamentos, não mais que 3 medicamentos. Já o receituário de antimicrobiano, se ele quiser escrever 40 medicamentos diferentes, ele pode escrever 40 medicamentos diferentes e a gente dispensar. Mas já é uma regra diferente para antimicrobianos do que para psicotrópicos. Outra dúvida: se o médico colocar um medicamento da lista C e um antimicrobiano na mesma receita, a gente não vai poder dispensar o antimicrobiano. Vai poder dispensar apenas o psico, apenas o medicamento da lista C. Não podemos dispensar os dois. Eles devem estar em receituários diferentes, prescritos em receituários diferentes, mesmo que os dois sejam aceitos em receituário branco. Outra dúvida frequente é os medicamentos da lista C5, que são os anabolizantes. Esses medicamentos, eles devem obrigatoriamente vir com o CID da doença. O CID da doença e o CPF do prescritor, além de todos os dados básicos que todas essas receitas que eu falei anteriormente devem ter. Nome do médico, lugar onde esse paciente fez a consulta, o telefone,
para a gente entrar em contato, ou seja, com o médico, ou a clínica, ou o posto de saúde que esse paciente fez a consulta. A gente precisa dos dados do comprador, como endereço, telefone, RG, órgão emissor, nome. A gente precisa da idade do paciente, dos dados desses pacientes. Então, a gente não pode esquecer de nenhum desses passos a seguir. Outra coisa que também eu vi que as pessoas têm dúvida é medicamento. A gente pega o receituário, tá tudo ok. A receita é timbrada e a receita tá carimbada, porém não tá assinada. A gente não vai poder aceitar essa receita, porque qual é a nossa certeza de que foi mesmo o médico que escreveu aquilo? Se ele não assinar, não vai estar confirmando que foi ele. Se acontecer algum erro, alguma coisa, quem vai responder vai ser quem dispensou a medicação. Se a receituário não estava assinado, que certeza a gente vai ter que foi mesmo o médico que prescreveu aquilo. Então, eu acredito que são esses os principais aspectos, algumas dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pega o receituário, às vezes está com pressa, às vezes tem várias pessoas perguntando ao mesmo tempo e a gente às vezes acaba que não vendo uma coisa ou outra. Mas a gente tem que estar sempre atento a tudo, tem que cuidar também. Uma coisa importante, a receita não está rasurada. Qualquer rasura na sua receita, a gente não vai poder aceitar. Não é que o farmacêutico é chato que não quer, mas qualquer um pode escrever ali em cima, que a certeza tem que foi o médico, ou o dentista, ou o veterinário que fez aquilo. E os veterinários e os dentistas têm que seguir essa RDC 344/98 e também a RDC na portaria 344 e também a portaria 20 de 2011. Esses tempos um veterinário me questionou o porquê que eu não estava aceitando o receituário dele, mas a gente tem que aceitar dentro das normas, que é no modelo que pede na portaria 344. Outros medicamentos que estão em listas, por exemplo, o medicamento Tramadol e Codeína estão na lista A, porém eles podem ser aceitos, né, em receituário branco, que é igual à lista C, por exemplo. Mas é que a gente tem uma regra que até 100 mg a gente pode aceitar em receituário branco. Além disso, a gente não vai poder aceitar. Outra coisa é o fenobarbital também, tá na lista B, porém a gente pode aceitar na receituário branco. A gente tem algumas exceções que deve tomar cuidado. A gente também tem que tomar cuidado quantas vezes ao dia esse medicamento ele está sendo usado pelo paciente. Muitas vezes pode ser que a pessoa saiba que por exemplo, 30 dias de tratamento, que a gente pode liberar. E escreve que a pessoa usa 5 vezes ao dia aquele medicamento. Sendo que se ela usar 5 vezes ao dia, pode ser que seja tóxico para a saúde dela e se nós liberarmos, a gente vai também ter uma responsabilidade sobre isso. Porque se a gente vê que está além do que a pessoa pode tomar, a gente não pode dispensar aquela medicação também. A gente então tem que tomar bastante cuidado também com o número da notificação, tem que estar na receita, os dados da Visa, que foi o modelo onde essa receita foi dispensada, tem que ter os dados. E por enquanto é isso, algumas dúvidas principais que a gente tem que tomar cuidado, e espero que eu tenha ajudado em alguma coisa.